Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu louvo a Deus por essa grande oportunidade. Não é fácil, irmãos. O apóstolo Pedro diz lá na sua primeira carta, no primeiro capítulo, que nós temos que ter alegria por passarmos pelas provações. Temos que ter alegria por passarmos pelas provações. É muito difícil ter alegria em meio às provações. Tudo na vida da gente a gente pode passar e se tira de letra. Mas quando mexe na saúde da gente é diferente, né? Mas eu louvo ao Senhor por essa rica oportunidade, amém? Eu sou grata a Deus pelo fôlego de vida que o Senhor tem me concedido. E eu vou contar um pouco aqui do testemunho. Eu faço parte dessa igreja desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, desde a sala ou da cozinha, não lembro agora, onde estava eu, o pastor Daniel e a Martinha, conversando, e ali nós entramos num acordo de começarmos a fazer umas reuniões entre nós. E eu faço parte desse momento, desse primeiro momento. E hoje a igreja completa 18 anos. E eu tenho o privilégio de testemunhar da minha própria vida nesses 18 anos. São tantas coisas que o Senhor fez, mas eu quero relatar o que o Senhor fez comigo há poucos dias, em pouco tempo. Todos aqui souberam, sabem do que aconteceu comigo. Eu vou começar de uma visão que eu tive aqui na igreja. Eu vou tirar a máscara, porque máscara com óculos não combina. No mês de outubro, de novembro, não lembro agora, eu tive uma visão. Eu estava sentada ali onde está o meu irmãozinho, ali ó, do lado da Martinha, na hora do louvor da entrada dos cultos. Eu vi um homem, nesse período, eu lembro que tinha um corredor aqui no meio, é que juntaram as cadeiras. Eu vi um homem vestido de roupas longas, carregando uma ovelha nos braços. A ovelha estava meio que desmaiada. Eu vi passando daqui do corredor e eu vi até o final, até sumir. Eu mexi o olho, abri o olho e eu continuei vendo a mesma cena. Não entendi nada, esqueci. Não prestei atenção nisso, achei que era alguma coisa referente a João 10, que a palavra diz que Jesus é o nosso bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, e eu gosto muito dessa passagem. E eu achei que era referente a isso. E esqueci, isso foi nos mês de outubro, novembro, não lembro agora. Quando foi no dia 31 de janeiro, eu estava sentada ali também onde está o meu irmão, no culto da manhã. Eu cheguei e coloquei minha bolsa. Daqui a pouco eu senti um vômito involuntário, um esguincho de vômito, aonde eu saí com a mão na boca, fui para o banheiro, o Guilherme foi atrás de mim e eu vomitei muito. A Thaís foi atrás de mim, fomos para casa. Eu fiquei 2 dias praticamente, o domingo, a segunda e até a terça-feira, desacordada. Só dormia. Tudo que eu ia fazer, eu colocava minha mão não respondia. Na segunda-feira cedo eu fui no médico, passei num pronto-socorro no hospital Nipo, o médico não deu atenção, simplesmente nem cogitou ser Covid, não ser Covid, me passou remédio para vômito e me mandou para casa. Fez um abdômen, uma ultrassom do abdômen, não deu nada, ele me mandou embora. Isso na segunda, e eu desacordada, minha língua não pronunciava as palavras direito. Quando foi à noite, o Lucas não aguentou. Assim que o Lucas chegou, me levou no hospital São Luís, lá em São Caetano do Sul. Lá eu fiz uma tomografia, não deu nada, mas a médica, preocupada, me encaminhou para um neurologista e me encaminhou para um otorrino. Isso na terça, na segunda noite. Na terça eu consegui passar no otorrino. O otorrino me pediu vários exames, poderia ser labirintite. Na quarta eu já consegui ser encaixada no neuro, lá na Avenida Paulista. Passei no neuro e o neuro já me pediu uma bateria de exames. O primeiro dele foi ressonância magnética com contraste. Eu fiz essa ressonância no início de fevereiro. Quando foi no dia 12 de fevereiro, eu e a Thaís lemos o laudo dessa ressonância.
Quando eu li na sexta-feira à noite, eu não dei crédito. Eu li lá o diagnóstico, o tamanho, diagnosticava 2 aneurismas cerebral. Para quem não sabe o que é aneurisma cerebral, é uma parede das artérias que está enfraquecida. Conforme o sangue vai bombando, ela vai afrouxando, ela afrouxa e vira bolhas de sangue no seu cérebro. Se romper uma bolha de sangue, que essas paredes fazem isso, ocorre isso, 50% das pessoas morrem, que é o AVC, quando sangra. E 50%, se der tempo de chegar no hospital, nesses 50% a maioria tem sequelas. O meu são 2 aneurismas não roto, porque ele não se rompeu. Apesar de no dia 31, quando eu passei mal, houve um rompimento ali. O médico constatou no dia da cirurgia. No dia 12, quando eu descobri os aneurismas junto com a Thaís, eu não procurei nem pensar nisso. A Thaís viu junto comigo lá aneurisma, o tamanho, enfim. A médica que laudou a ressonância, ela mesma estava pedindo uma angiorressonância, um exame mais específico. E eu fiz essa angiorressonância, depois eu fiz uma outra angiografia cerebral, que é um exame que faz pela virilha, onde eu fiquei internada, tomei anestesia. E, irmãos, nesse período que eu fiz a angiorressonância para angiografia cerebral, eu me debrucei na oração, pedindo para o Senhor me curar, não permitir que eu passasse pelo processo da cirurgia. Mas eu orava noite e dia, dia e noite, sem cessar. Senhor, me cura, me cura, me cura, me cura. Não permita que eu passe pelo processo da cirurgia. Quando eu estava lá na mesa, anestesiada, para fazer a angiografia cerebral, o exame pela virilha, um catete. Logo em seguida que o médico já percebeu, ele falou, os aneurismas estão aqui. Aí aquilo para mim foi como uma facada no meu peito. Porque eu tinha a esperança e a expectativa que o Senhor ia me curar, sem precisar de eu passar pelo processo da cirurgia. Esses aneurismas que tem na minha cabeça são do lado direito e do lado esquerdo. O do lado direito é grande e o do lado esquerdo é bem pequenininho. Então foram de fevereiro, março e abril, foram os piores dias da minha vida. Não teve um dia que eu não chorasse. Não teve um dia que eu achei que eu ia amanhecer. Porque o médico falou que eu estava com uma bomba relógio dentro de mim. Eu não podia baixar a cabeça, eu não podia subir a escada. Eu não podia fazer nada. Ele já me proibiu de um monte de coisa. Foi dias de angústias, de incerteza, dias de dor, de sofrimento, que eu não desejo para ninguém. Eu dormia e eu falava, Senhor, permita que eu levante. Senhor, permita que eu passe o meu dia. Foram dias de muito sofrimento, muito fragilizada emocionalmente. Eu me apeguei no Salmo 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na tua casa por longos dias. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você fala esse salmo, é muito fácil falar. E eu vivi literalmente o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, quando você senta do outro lado, que você precisa crer, é a pior parte da nossa vida. Mas eu fui sustentada por essa palavra. Eu fui sustentada pela oração de vocês.
Obrigada, igreja. Obrigada por cada oração, cada clamor, cada súplica. Teve igrejas que além do MTO fizeram jejuns e oração pela minha vida. Teve grupos de amigos meus, amigas minhas, que fizeram jejum e oração pela minha vida. Muito obrigada. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor não permitiu que eu morresse por causa da oração de vocês. Teve mãos que intercederam em direção da minha casa, eu sei que teve. Teve joelhos que se dobraram pela minha vida. Essa oração do justo, quando a palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, porque pode muito em seus efeitos. Nesse intervalo aí desses meses eu troquei de médico. A Thaís conseguiu para mim uma consulta num médico que operou uma tia de coração dela, que operou 7 aneurismas da tia da tia da Thaís. E nós conseguimos uma consulta com esse médico. Ele é líder de equipe hospitalar, líder do que ele faz. Ele é um neurocirurgião bem renomeado, de nome. E nós conseguimos uma consulta com ele quando foi no dia 19 ou foi 20 de abril. Eu passei com ele, irmãos, eu cheguei na sala dele, eu chorei tanto. Eu falei, doutor, pode me falar tudo o que o senhor quiser falar. Como se eu estivesse passando com o Senhor, sendo acompanhada pelo Senhor. Porque o médico anterior queria operar um lado da minha cabeça. E o outro lado, o que eu ia fazer? Ficar com essa bomba relógio do outro lado. Aí quando ele falou para mim, não, eu vou, se você quiser ficar comigo, eu te opero os 2 lados da tua cabeça de uma vez só. Aí eu cheguei em casa, conversei com a minha família. No outro dia eu mandei tudo para ele, ele já agilizou cirurgia. Dia 28 de abril foi a última data da última consulta com ele. E ele me deu uma lista de sequelas. Estava eu, ele, o Lucas e o Neemias. Uma lista de sequelas que eu poderia ter após a cirurgia. Uma lista de coisas que eu viria a ter após a cirurgia. E ali, quando foi dia 28, foi a última consulta. No dia 4/5 de maio, eu fui para o centro cirúrgico. Eu entrei no hospital às 9, fui para o centro cirúrgico ao meio-dia. Começou a cirurgia às 13 horas. E mais ou menos às 19h30 foi o horário que o médico desceu para falar com a família. Não é isso, Thaís? Né, Sal? E ali ele falou que a cirurgia foi muito delicada, que o aneurisma que rompeu, ele grudou na artéria. Os aneurismas estão nas 2 carótidas, porque eles ainda estão aqui. E o que rompeu do lado direito, grudou na artéria. E o processo de descolamento, que correu o risco tanto de romper a artéria, como de romper também o aneurisma. Foi a parte mais difícil da cirurgia. Foi da 1 da tarde às 19h20. Foi a hora que ele desceu para dar a notícia para a família. Isso na terça. Eu fiquei na terça. Eu passei a madrugada inteira. Quando eu abri os meus olhos, porque uma das sequelas que eu poderia ter era de não enxergar visivelmente durante uns 3 meses. São 90 dias, 120 dias. Eu viria imagem dupla. E quando eu abri os meus olhos, que passou o efeito da anestesia, a primeira coisa que eu procurei foi olhar para alguma coisa, para ver se eu estava vendo normal. Foi a maior alegria que eu tive, inconsciente ainda, meio perturbada com tudo, mas quando eu olhei, eu vi que eu estava vendo a imagem perfeita. Ali eu já vi uma vitória na minha vida. Eu passei muito mal os dias que eu estava na UTI, muito mal, muito mal. Na quarta-feira de manhã, o médico que me operou foi no quarto. Ele me viu toda vomitada o tempo inteiro. Eu vomitava, eu vomitava. Ele olhou para mim e falou assim: você está me vendo bem? Eu falei: tô, doutor, eu já percebi que eu vejo. Eu não estou vendo imagem dupla. Ele pediu: aperta a minha mão, porque era uma das sequelas também, eu não ter forças. Eu testando, apertando a mão dele.
Ele pôs a mão dele embaixo do meu pé, aperta meu pé, para ver se você tem força no pé. Tudo isso, irmãos, era coisas que eu poderia não ter depois, ou ficar um bom tempo assim. Eu fiquei de terça a quinta na UTI. O médico me liberou da UTI um dia antes, e eu fui para o quarto na quinta-feira à noite. Na sexta-feira de manhã passou um outro médico lá. A primeira coisa que ele falou: fica de pé para eu ver o seu equilíbrio, porque era uma das sequelas também, eu não ter equilíbrio no corpo. E quando eu fiquei de pé, ele falou: levanta uma perna. Eu levantei, levanta a outra, eu levantei. Aí eu falei para ele: doutor, eu já andei, eu tenho equilíbrio no corpo. Tudo isso, irmãos, eram coisas que eu viria a não ter, ou ficar um bom tempo sem. E assim foi. Eu saí do hospital no sábado à noite. Vim para minha casa. Ele me deu alta antes, porque ele queria que eu passasse o Dia das Mães em casa. E tudo aquilo que ele tinha pensado que eu ia ter, eu não tive. A única coisa que eu estou ainda sem é o olfato. Eu tenho paladar, mas não tenho olfato. Mas o médico falou: não se preocupe, depois você trata isso com terapia. Então no sábado à noite eu vim para minha casa, com tantas restrições que eu ainda tenho. Hoje eu estou com 46 dias de operada. Essa semana eu fiz todos os exames da cabeça para saber como está. Eu não sei se está tudo certo, não tenho certeza, mas eu confio no Deus que me trouxe até aqui. Aquele que guardou a minha vida no dia que eu passei mal aqui. Aquele que tem guardado a minha vida cada dia que eu estou vivendo, um dia por vez. Todo dia eu vivo um dia por vez. Eu tenho certeza que é aquele Deus que vai me conduzir até o último dia que Ele traçou de vida para mim. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa vida tem um tempo por Deus. Então o Senhor determinou no livro dele todos os meus dias e todos os seus dias, sem que nenhum deles houvesse. Então é esse Deus que eu creio e que eu acredito. E eu tenho declarado na minha vida, que Jesus declara lá em João 10:10, que o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. E é essa vida de Jesus Cristo que eu tenho declarado em mim, a vida abundante dele na minha vida. Infelizmente são momentos difíceis de dor, são coisas que, irmãos, parece que a gente não vai suportar. Mas essa vida de Jesus Cristo, eu creio nela. Eu creio nela. E eu sei que se eu cheguei até aqui, é porque o Senhor tem me permitido viver. E eu quero agradecer a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que sofreu junto comigo todo esse tempo. Quero agradecer a minha família de todo o meu coração, os meus filhos, as minhas noras, as minhas irmãs, meus cunhados, meus pastores, o grupo de intercessão, os obreiros, cada um de vocês que tem orado por mim. Deus vai recompensar vocês. A Babi, que tem sido uma filha para mim, a Thaís tem sido uma mãe. Que Deus possa recompensar vocês. Eu não tenho como pagar a Deus os benefícios dele na minha vida, mas eu sei que Ele tem e pode nos dar ainda muito mais. E eu quero pedir que vocês continuem me abençoando com oração. Continue orando por mim. Continue pedindo para Deus me dar vida. Eu quero viver. Eu quero ser o que eu nunca fui. Eu estou diante do altar do Senhor, diante de vocês, diante dos céus, diante da minha autoridade espiritual, que são os meus pastores. Eu quero ser o que eu nunca fui. Quero que os meus dias sejam contados para Deus, contabilizados como nunca foram. Isso eu só devo ao nosso Deus, que tem a cada momento me auxiliado.
eu pedi para a Lu passar umas fotos de como eu fiquei a cirurgia para vocês verem. Pode ser, Lu? Aqui é um dos cortes, esse aqui é o lado esquerdo. Aqui é o lado direito. O meu rosto ficou bem inchado, aqui já estava bem desinchado. Esse é o lado esquerdo, foi o lado que mais afetou. E esse aí foi o dia que eu cheguei na minha casa, os meus olhos nem abriam. Às vezes, irmãos, a gente se preocupa com todo o corpo da gente. Vou aproveitar essa oportunidade para dar um conselho para vocês, principalmente as mulheres, que o aneurisma, ele tem 90% de chance de ser nas mulheres. Eu sempre tirei todos os exames, fiz todos os exames do pescoço para baixo. Nunca me preocupei de olhar como estava a minha cabeça. E justamente era na cabeça que estava o meu problema. Então, se você tiver oportunidade, peça para o seu médico um exame para ver as imagens da sua cabeça. Você é mulher, principalmente se você tem pressão alta, se na sua família tem problemas de pressão alta. O que me favoreceu nesse tempo todo é a minha pressão, que é baixa, é eu não ter diabetes. Então, se você tem essa incidência na sua família, peça um exame, faça, para você ser um preventivo, fazer a coisa preventiva. Porque os médicos dizem que o que aconteceu comigo não acontece, é um achado. Eles identificarem um aneurisma cerebral antes dele romper, é um achado. Então aproveitem, se você tem essa oportunidade, faça isso. Peça um exame, peça para você olhar como você está dentro das suas artérias da cabeça. E eu queria convidar minha família aqui na frente. Lu, eu queria pedir para você soltar aquele louvor que o Jair um dia mandou para mim. Jair, aquele louvor que você mandou um dia para mim fez toda a diferença na minha vida. E eu queria pedir para os pastores fazer uma oração. Eu quero orar em gratidão. Pode ser o pastor Júnior, o pastor Daniel, o Sandro, quem quiser orar. De gratidão, irmãos. Gratidão. Porque se eu estou aqui falando com vocês, vocês podem ter a certeza absoluta que existe um Deus que cuida de nós. Aquele pastor, aquele homem que eu vi no corredor da igreja com uma ovelha, literalmente, vestido de roupas compridas, e com uma ovelha debruçada, caída, com a cabeça tombada no seu corpo, nos seus braços, era Jesus Cristo. Essa ovelha era eu. Depois eu fui entender tudo. Eu nem lembrava disso. Um dia eu conversando com a Consa na minha casa, eu entendi. Falei, Consa, eu tive uma visão, e a visão era eu, essa ovelha era eu. Então eu louvo ao meu Deus por a oportunidade que Ele tem me dado, de poder estar mais uma vez na casa do Senhor. E viva, irmãos, e viva, em nome de Jesus. Fica de pé, igreja. Aleluia a Deus. Vem cá, os pastores. Você pode estender as mãos para cá. Vamos abençoar essa família em nome de Jesus. Senhor Deus, amado Pai, nós te damos glórias, te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E nós te louvamos pela vida da tua filha, Senhor, da tua serva, Senhor, por esse milagre, a qual o Senhor operou, dentro de todo o processo que ela passou. Sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E o Senhor tem sido fiel conosco, o Senhor tem sido bondoso, misericordioso com as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor venha continuar fortalecendo, Deus. Continuar, Senhor, dando graça. Continuar, Senhor, guiando os passos. Trabalha, Senhor. Trabalha sobre a vida da tia Hélia. Trabalha sobre a vida do Lucas, do Saulo. Ó Deus, sobre a vida da Thaís, sobre a vida da Karen, sobre os netos, ó Deus. Nós entregamos ao Senhor essa casa.
Abençoamos eles aqui no teu altar, Senhor. E pedimos ao Senhor, continue, ó Deus, guardando, continue, Senhor, escrevendo uma história, Pai. No nome de Jesus. Deus abençoe a tua igreja neste momento, Senhor, está com as mãos estendidas, e nós como igreja, Senhor, declaramos, ó Pai, e abençoamos essa família, no nome de Jesus, e declaramos toda sorte de bênção sobre eles, ó Pai. Profetizamos nessa hora, Senhor, que essa família irá glorificar o seu nome, Pai, irá, Senhor, estar te servindo, ó Pai, até a sua volta, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E aplaudimos ao Senhor pela vida da pastora Hélia. Muito obrigada, meus irmãos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.